O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Os Estados Unidos estão fazendo de Cuba refém, uma ilha refém. Oiê, bem-vindo e bem-vinda ao episódio de hoje do Alá Cubana. Eu converso com o historiador e militante socialista Valério Arcari. E essa foi uma das conversas que mexeram bastante comigo. O Valério falou sobre a primeira vez que ele foi para Cuba, sobre o choque de encontrar uma sociedade muito mais igualitária do que qualquer outra da América Latina, mesmo vivendo, a gente sabe, né, uma pobreza material enorme. A gente conversa também sobre Fidel Castro, tem centenário do nascimento dele agora, em 2026. A gente fala sobre socialismo, imperialismo, extrema-direita, Trump e principalmente sobre uma pergunta que atravessa o episódio inteiro: como enfrentar a solidão de Cuba? A solidão cubana é desesperadora, mas é parte de uma situação mundial muito, muito difícil. Mas no meio dessa conversa toda com o Valério também teve muita emoção. Eu confesso que nós dois ficamos muito emocionados. Ele falou uma frase que me atravessou completamente no final da entrevista. Eu vou colocar para você ouvir. Cuba vai sobreviver, Bia. Cuba vai viver. Todos aqueles que nos escutam, não duvidem. A força do imperialismo é muito grande, a situação é dramaticamente adversa. Mas Cuba vai sobreviver. Eu confesso que eu precisava ouvir isso, porque a angústia aqui sobre o presente e o futuro da ilha tem estado comigo dia após dia. Então vem comigo para essa conversa de hoje, porque entender Cuba é também entender o mundo que está sendo disputado diante dos nossos olhos, né? Eu sou Bia Pasqualino e esse é o podcast Alá Cubana. Se você é novo nesse podcast, eu sou jornalista, fundadora da Rádio Tertúlia, que é a produtora de podcast do Alá Cubana e fica em São Paulo. Eu sou apaixonada pela história de Cuba e pelo povo cubano, estudo a Revolução e resolvi fazer esse podcast em 2024 sobre a ilha socialista do Caribe. E aqui eu converso com gente que estuda Cuba, já viajou para lá, e aí a gente vai montando melhor o mosaico complexo que é compreender Cuba hoje. Para não perder nenhum episódio, aproveita para clicar em seguir aí no seu tocador de áudio. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, que a gente tem um canal lá, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber um aviso sempre que eu publicar episódio novo. E hoje aqui no podcast Alá Cubana eu recebo Valério Arcari. Bem-vindo, Valério. Obrigado, Bia, e a todos que acompanham o podcast Alá Cubana. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Você que está ouvindo, se não conhece ainda, o Valério Arcari é professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui de São Paulo, é doutor em História pela USP e já escreveu mais de 10 livros. Vou falar aqui os mais recentes. Tem o livro Ninguém Disse que Seria Fácil, que saiu pela Boitempo. Tem também o Labirinto Reacionário, o Perigo da Derrota Histórica e Armadilha do Bolsonarismo e os Limites do Lulismo. Esses últimos dois saíram pela editora Usina. Bom, o Valério foi membro da Executiva Nacional do PT nos anos 80, hoje é militante do PSOL e despertou para a vida política lá na época da Revolução dos Cravos. Ele morava em Portugal justamente nessa época, foi liderança estudantil e também vou dizer aqui que o Valério é aquarista, motociclista e trotskista. Valério, vamos lá? Eu estava fazendo a pesquisa aqui para nossa conversa específica sobre Cuba, Valério, e eu achei um artigo seu já de 10 anos atrás, que foi feito na época da morte do Fidel, né, em 2016, e eu queria destacar aqui que você escreveu: eu nunca fui a Cuba, mas a Ilha da Revolução sempre viveu dentro de mim. Me diz, você já corrigiu esse erro histórico, Valério? Você já pôde ir para Cuba ou ainda está na meta? Me conta. Não, eu já fui, eu fui. Me mandaram para Cuba. E você aceitou de bom grado. Eu fui. Depois de 2016, quando irromperam nas ruas aquelas mobilizações espantosas de milhões, gritando vai para Cuba, o Brasil não será Venezuela, nossa bandeira jamais será vermelha. Eu fui ver, sabes, Bia, uma delas com a sua, minha companheira, na Avenida Paulista.
E nós ficamos horrorizados, assim, realmente espantados. Em particular porque em determinado momento, era um domingo de março, a sensação térmica era muito próxima de 40 graus, e passou uma coluna numa coreografia carnavalesca, caótica, gritando "vai para Cuba". Aí Beira o surrealismo, né? algo assim, é um filme de terror. Aí a Su sussurrou no meu ouvido, Bia, eu acho que eles querem nos matar, Valério. E eu disse, eu acho que está na hora da gente ir para Cuba. E você foi. Que ano E aí foi pra nós lá? fomos de férias, ficamos umas 2 semanas. Que ano que era, Valério? E foi 2017, Ah, foi aquele momento do intervalo, para usar uma metáfora romana, do consulado do Michel Temer, o usurpador. E então nós tivemos em Cuba, no inverno do hemisfério norte, no início de 2017, e foi uma bela experiência. Eu diria até que, em alguma medida, foi emocionante, Bia. pois é, eu fico imaginando você que estuda o socialismo há tantos anos, né? Como é que você lembra assim das sensações? Porque eu vou te dizer, a primeira vez que eu fui para Cuba, eu voltei e muito empolgada também com esse mesmo espírito, né, de querer conhecer. Eu voltei bastante atordoada, porque as referências que eu tinha de vida eram outras. Então era difícil emocionalmente mesmo. Eu voltei cansada de reflexões e questionamentos e muito feliz, obviamente. Você lembra como é que foi para você, né, essa viagem? Conta um pouco. Veja, Bia, quando eu fui para Cuba, eu já tinha uma história de militância grande, né? Já tinha mais de 40 anos de militância na esquerda socialista. E, portanto, já tinha, digamos, já tinha lido muito sobre a experiência cubana. Claro que a vivência tem sempre uma importância grande. Há uma tendência no Brasil a uma sobrevalorização da própria vivência. Ou seja, toda viagem é uma experiência muito parcial. Para conhecer uma nação é necessário uma nação que tem uma história completamente distinta da nossa, e Cuba tem uma história que compartilha elementos com o Brasil, mas Cuba viveu uma das maiores revoluções sociais da história. E isto diferencia muito, digamos, o destino da ilha do destino do Brasil. Uhum. Mas a leitura, o estudo é fundamental. Eu posso te dizer assim, em resumo, as minhas experiências elas se concentraram em torno de 3 elementos. Primeiro, Cuba é uma sociedade que, depois de um pouco mais de meio século da ruptura anticapitalista, vive uma situação dramática. Ou seja, Cuba avançou mais do que nenhuma outra nação na América Latina na direção de uma construção igualitária. Ou seja, não existe grande burguesia, proprietários de grandes meios de produção, não existem grandes capitalistas na ilha. Há uma nivelação dos padrões de vida muito grandes, mas numa base material muito rebaixada, ou seja, a ilha é pobre, economicamente é pobre. Então, o primeiro choque que nós temos vindo do Brasil, e em particular vindo aqui da região sudeste do Brasil, para aqueles que não têm vivência com o Nordeste, é que há uma nivelação muito grande, ou seja, é uma nivelação em vários terrenos, não é somente no padrão de consumo. Por suposto que há desigualdade interna em Cuba, isso, digamos, seria previsível, mas é uma nivelação econômica do padrão de consumo, uma nivelação econômica da propriedade, que está fundamentalmente concentrada na propriedade das casas, imobiliária. É uma nivelação porque a parcela da população da ilha que recebe remessas de cubanos no exterior e vive também em função dessa poupança de seus familiares no exterior é bastante grande. Uhum. A diáspora cubana é muito grande. Quando a gente fala da diáspora cubana, a tendência é pensar em primeiro lugar da diáspora burguesa, porque há uma anomalia histórica que é que
embora tenha triunfado uma revolução socialista em Cuba, a burguesia cubana ela sobreviveu, porque ela se estabeleceu na Flórida como uma fração da classe dominante norte-americana. Então há uma dualidade na representação, na organização desta classe capitalista, que é que ela está nos Estados Unidos, mas ainda é herdeira da acumulação que foi feita pelas gerações anteriores em Cuba. É uma sociedade em que também a nivelação cultural é muito elevada, então surpreende qualquer brasileiro o fato de que as pessoas mais simples em Cuba já têm um vocabulário cultural muito elevado. Isso é impressionante mesmo. Qualquer pessoa que você conversar, seja sobre política, seja sobre a cultura, o cinema, eles sabem, tem sempre uma opinião impressionante. Eles têm as mesmas referências que a população digamos, com estudos, com alta escolaridade, com estudos universitários no Brasil tem, comparativamente. Então, este é um primeiro elemento da experiência. O povo cubano é um povo extraordinário, ou seja, a revolução transformou pessoas. O segundo elemento que fez, digamos que é um choque, é que, apesar das condições dramáticas, exasperadoras do cerco imposto pelo imperialismo, a vida de todos os dias acontece em Cuba. As pessoas vão trabalhar. Eu peguei os ônibus, eu fiz excursão com a empresa pública de turismo. O guia de turismo chega na porta do hotel, te pega, te leva para conhecer, para fazer o passeio, conversa sobre tudo da vida. Eu estava fazendo uma excursão pela parte oeste da ilha e fui visitar plantações de tabaco e de fabricação de charutos, que é um programa clássico. Uhum. E na volta, a guia de turismo estava falando com a Su e comigo, mostrando a caderneta de consumo, dizendo, olha, isto aqui é o que eu recebo com gratuidade de alimentos. Hoje em dia, o valor desta caderneta, desta gratuidade, é muito insuficiente. Vai ser possível me manter durante uma semana, talvez menos, mas eu vou ter que fazer uma paradinha aqui na van, porque nós íamos numa van com mais 10, 15 pessoas, porque eu vou pegar ali uma perna de cabrito num produtor rural que eu vou vender para a cozinha de um restaurante lá em Havana. E o que eu vou ganhar nesta intermediação vai me permitir completar o meu orçamento e viver mais uma semana ou duas. Então, as pessoas se viram. Há uma astúcia de sobrevivência que leva a que uma imensa parcela da classe trabalhadora cubana que trabalha para empresas públicas complementa a renda com todo tipo de iniciativas econômicas que permitem acabar o mês, fechar as contas. E, portanto, há as relações, não há relações sociais, de resto não há em nenhum país do mundo, que sejam absolutas. O que prevalece em Cuba são relações econômicas pós-capitalistas que estão fundamentalmente reguladas pelo planejamento que o Estado faz dos seus investimentos. Mas há também nos poros da sociedade já uma vibrante economia de mercado, ou seja, há elementos capitalistas que estão presentes e que se combinam. De resto, como, repito, em outras regiões do mundo, nenhum país há relações econômicas puras. É sempre uma combinação. No Brasil, evidentemente, prevalecem as relações capitalistas, mas, a rigor, também há no país já algumas relações que são de tipo pós-capitalista. Quando nós falamos de gratuidade do ensino público, ou gratuidade, mesmo que seja parcial, dos transportes públicos, ou gratuidade da saúde, são elementos pós-capitalistas, são conquistas dos trabalhadores em sociedades em que as relações dominantes são capitalistas, mas há esta mistura. Então, o segundo elemento, o primeiro é o choque com a realidade cultural, a nivelação, ou seja, a redução da desigualdade social. O segundo é a astúcia, digamos, a força, a combatividade, a determinação do povo cubano de resistir, tentando
manter a vida em condições de estrangulamento que nenhuma outra nação conhece no mundo nos últimos 60 anos. Lembramos que Cuba está mais ou menos a uma distância dos Estados Unidos, que os abrolhos estão da costa da Bahia. Uhum. E, portanto, não poder ter relações econômicas com os Estados Unidos. E, de resto, as relações econômicas que mantém com outros países são sistematicamente discriminadas e agora diretamente perseguidas com ameaças de punições pelo governo norte-americano, cria uma realidade excepcional. O terceiro e último elemento é um dos mais importantes. Vejam, nós conhecemos ao longo do século XX inúmeros países que viveram revoluções pós-capitalistas, anticapitalistas, ou seja, o século XX ele foi fundamentalmente determinado pelas duas grandes guerras mundiais e pelo triunfo, pela etapa histórica aberta pelo triunfo da primeira Revolução Socialista, depois da efêmera experiência da Comuna de Paris, nos últimos 25 anos do século XIX. E a Revolução Russa, ela abriu a possibilidade histórica de a humanidade conhecer uma experiência que ia além dos limites da estrita acumulação capitalista. E ao final da Segunda Guerra Mundial, uma onda revolucionária levou ao triunfo da Revolução Chinesa, iniciou uma segunda ruptura anticapitalista na Coreia, especialmente na Coreia do Norte e no Vietnã. Mas na América Latina, ao final dos anos 50, aconteceu algo extraordinário, que é que uma revolução democrática se transformou em revolução socialista. Numa pequena ilha, e portanto com recursos naturais e culturais, recursos sociais extremamente limitados. E o que é paradoxal é que nós já estamos, agora em 2026, há mais de 35 anos do início da restauração capitalista na Rússia e no leste europeu. Mas o que é extraordinário no processo cubano é que, ainda que de forma essencialmente limitada, e nos poros da sociedade, em alguns serviços, como na restauração, na hotelaria, em alguma medida na produção industrial, porque há empresas que já são mistas com participação do Estado e investimento privado, prevalece em Cuba um governo, um Estado, uma república, que não está no controle de nenhuma fração burguesa, ou seja, o extraordinário da experiência cubana é que a burguesia fugiu para os Estados Unidos, vive na diáspora, a acumulação capitalista que existe nos poros da sociedade, ela gerou uma pequena burguesia, mas o Estado, ele fundamentalmente está nas mãos do Partido Comunista e das organizações que estão sobre a órbita da influência do Partido Comunista. E, portanto, nós podemos falar que há uma burocracia de Estado, como em qualquer país, há uma burocracia funcional, profissional de gestão do Estado, mas este aparelho burocrático ele não responde a interesses capitalistas. E, portanto, ele tem compromisso com as relações sociais que são coletivistas, que surgiram do processo revolucionário a partir de 1961. E no fundamental, ainda que numa situação de dramática decadência histórica pelo isolamento imposto pelo imperialismo norte-americano, esta conquista histórica ainda está intacta. E, portanto, é algo dramaticamente valioso no mundo, porque Cuba é uma trincheira central da luta anti-imperialista. E, portanto, para um brasileiro, visitar Cuba, ao mesmo tempo, é impressionante pela dramaticidade do cerco imperialista, de uma situação de emergência política e social constante, mas, ao mesmo tempo, é emocionante. Há uma dimensão emocionante quando você vive esta experiência de ter uma base social
que sustenta o projeto revolucionário mesmo em condições atrozes de luta pela sobrevivência. Vou te relatar uma experiência. Eu e a Su fomos convidados para ver um show do Silvio Rodrigues num bairro muito distante do centro de Havana, num bairro popular. Puxa, Não é uma comunidade como a brasileira, é um bairro pobre, mas são casas dignas. E era um show gratuito do Silvio. Ele subiu num pequeno palco, como tem em São Paulo, com muita frequência, mesmo aqui no meu bairro. Nós temos uma vez por ano a Feira da Pompeia. São pequenos palcos de 2 metros, 3 metros. Silvio Rodrigues, que é um dos maiores artistas da cultura popular latino-americana, subiu com um violão e fez um show. E a base social era a população do bairro. E ele cantou canções que fazem parte da trilha sonora da experiência revolucionária. Então, há uma dimensão emocionante, porque você vê que há uma base social de defesa do regime que é verdadeira, que é autêntica. Isso envolve, para aqueles que nos acompanham, e se somos capazes de ter a sensibilidade de compreender as condições dramáticas que a ilha vive, um nível de politização, um nível de lucidez estratégica, uma compreensão de que o que está em jogo é o destino histórico de uma experiência que não tem somente um valor prático para a vida de milhões de cubanos que ascenderam socialmente durante os melhores anos do processo revolucionário, nos anos 60 e nos anos 70, mas tem um sentido simbólico para toda a esquerda mundial. E a ideia fundamental é que vale a pena, tentar uma experiência. Ao mesmo tempo que há uma certa amargura no coração de todos nós que visitamos Cuba e que temos um coração que ainda é capaz de compartilhar as emoções dos outros, que é o dramático isolamento que a ilha vive e, portanto, o sofrimento que é imposto à sua população. Vou, antes de partir para a segunda pergunta, Valério, te dizer que, então, além de você ter sido agraciado por ouvir Silvio Rodrigues nas ruas, eu conheço mais uma pessoa. Minha mãe, em 2015, teve essa vivência. Estava indo para Santiago de Cuba, eu organizei a viagem para ela, ela desceu em Camagüey só por uma noite, só para descansar, porque ela já era idosa. Eu falei, é uma viagem muito longa, pare. E aí, de repente, ela chegou na praça da cidade de Camagüey e estava só Silvio Rodrigues fazendo um show como você descreveu. E foi emocionante para ela, pelos mesmos motivos que foram para você, enfim. Valério, deixa eu te perguntar, assim, Fidel, esse ano a gente está comemorando, enfim, está marcando 100 anos, né, o centenário do Fidel Castro agora em agosto, tem um monte de atividades acontecendo em Cuba e tal. Aliás, você conheceu o Fidel, né? Vi num texto. Você conheceu o Fidel pessoalmente, não foi? Foi numa reunião, foi isso? Sim, aqui em São Paulo. Numa reunião restrita, que nós, na época eu era da direção nacional do PT, fizemos com ele aqui no AMB. Então eu estive numa reunião com ele, junto com a então direção do PT. Eu creio que foi 89 ou 90, talvez 90. Eu não me lembro exatamente o ano, mas foi uma reunião longa, de 3 horas. Ele fez uma exposição com uma análise da conjuntura internacional, foi interessante. Que privilégio. Bom, e muita gente lá, quando ele faleceu em 2016, embora ele não tivesse, né, exercendo a presidência, né, nos moldes tradicionais, mas muita gente apostou que a Revolução Cubana ia entrar numa decadência pós-Fidel. Qual é a sua leitura, 10 anos depois, de não termos Fidel Castro fisicamente, e esses últimos 10 anos que a gente tem aí do capitalismo e como Cuba tem caminhado, qual que é a sua leitura do que fica, do que permanece sobre o pensamento de Fidel Castro no mundo? Fidel é um dos líderes revolucionários mais importantes da história mundial dos últimos 125 anos. É um personagem de uma dimensão heróica. Eu creio que Fidel foi, em primeiro lugar, como ele sempre reconheceu,
um continuador do que existia de melhor dentro da ilha, de uma tradição de defesa da independência da ilha. Ou seja, o tema da soberania nacional é um tema muito importante. Como nós vivemos no maior país da América Latina, e o Brasil é, no hemisfério sul, a nação capitalista mais poderosa do mundo, o Brasil é parte da periferia do capitalismo, mas na periferia é o capitalismo mais poderoso, ou seja, abaixo do Equador não existe nenhuma nação que tenha um mercado de consumo de bens duráveis na escala do que é o mercado interno brasileiro. São 40 milhões de consumidores de bens duráveis e semiduráveis. Não há nenhuma burguesia interna em nenhum país, nem na Argentina, nem na África do Sul, que tenha a escala da acumulação, do entesouramento que a burguesia brasileira conquistou. Isto cria uma certa ilusão de ótica, que é esquecer que nós somos parte da periferia. Nós somos um país que foi historicamente dominado. Nós fomos colônia portuguesa até o início do século XIX, depois ficamos reduzidos a uma semicolônia britânica, apesar da independência, porque foi uma independência incompleta. Né? Nós tomamos empréstimos externos enquanto nação diante de bancos privados ingleses para pagar a indenização da independência para o Estado português. O Brasil comprou a sua independência para evitar a continuidade de uma guerra de independência nacional. Trocou dinheiro para ter a paz. E, finalmente, nós perdemos a oportunidade, ao final da Primeira Guerra Mundial, de avançar para uma nova independência. E, essencialmente, o que ocorreu foi que, ao final da Segunda Guerra Mundial, nós estávamos de novo reduzidos à condição de semicolônia, só que agora dependente de um novo centro imperialista mundial, que são os Estados Unidos, e até hoje são os Estados Unidos. É verdade que numa condição específica, peculiar, o Brasil é uma semicolônia privilegiada, ou seja, nós fomos a nação que no mundo recebeu o maior volume de investimentos ao longo dos 40 anos que se seguem ao final da Segunda Guerra Mundial no mundo. Ou seja, excluindo as transações, as movimentações financeiras entre Washington, a Europa e o Japão, o primeiro investimento internacional dos grandes centros capitalistas foi o Brasil, que evidentemente permitiu uma passagem muito acelerada do que era uma sociedade agrária para uma sociedade urbana. Isto em contraste com a experiência cubana, ou seja, Cuba foi colônia espanhola e depois se transformou num protetorado norte-americano e, a rigor, a independência só foi conquistada com a Revolução, que se inicia em 1959 e que dá um salto de qualidade em 1961. E, portanto, há uma originalidade histórica, comparando com o resto da América Latina, que é que Cuba conquista a independência ao mesmo tempo que rompe com o capitalismo. O Fidel é a expressão, como liderança, desta simultaneidade de revolução democrática contra a ditadura de Batista, revolução anti-imperialista diante da pressão norte-americana e revolução socialista, porque para se defender dos Estados Unidos, a direção cubana, que era uma direção coletiva liderada por Fidel, ela decidiu enfrentar a cumplicidade da burguesia cubana com os interesses de Washington. Ou seja, a burguesia cubana preferia estar subordinada a uma condição de recolonização a defender a sua independência. E, por isso, a Revolução Cubana foi aqui, mais longe foi na América Latina. Fidel, portanto, conquistou um lugar na história como herdeiro de Martí e como líder da independência e da independência cubana. Mas ele foi muito além, né? Sendo filho de uma família da classe dominante, ele rompeu com a sua classe.
E estes processos são muito raros. Não é um caso único, mas ele rompeu com a sua classe e uniu o seu destino ao do povo cubano. Cuba foi obrigada a ter que se apoiar nas relações com a União Soviética para se defender da pressão norte-americana, e não tinha outro caminho que não fosse, em alguma medida, usar o escudo soviético para se proteger. E nesse contexto, creio que é extraordinário no papel do Fidel é que quando a restauração capitalista abre o caminho na Rússia, Fidel não cede. Ou seja, Fidel tem a plena compreensão de que uma restauração capitalista em Cuba seria indivisível de uma recolonização. Ou seja, o destino da ilha dependia da capacidade de uma resistência inabalável diante da pressão norte-americana. E a disjuntiva histórica, creio, Bia, que era clara, ou seja, a exigência de Washington para normalizar as relações cubanas seria o direito de regresso da burguesia à indenização das suas propriedades. De resto, veja, a Revolução Portuguesa, que foi uma revolução democrática, e foi digamos, foi vital na minha transição para a vida adulta. Eu nasci uma segunda vez, no 25 de abril. A gente não nasce só uma vez, a gente nasce mais de uma vez, né? E, a rigor, a Revolução Portuguesa, no intervalo dos seus primeiros 18 meses, ela foi uma revolução democrática contra a ditadura salazarista, uma ditadura que se manteve no poder durante 48 anos, ou seja, quase meio século, e ela culmina como uma revolução anti-imperialista, porque só cai a ditadura na colônia porque o império colonial desmoronou depois de uma luta de libertação nacional, de uma guerra de libertação nacional de 13 anos em Angola, Moçambique, na Guiné. Então é uma revolução democrática, é uma revolução anti-imperialista, porque a primeira palavra de ordem daqueles que saíram às ruas foi nem mais um soldado para as colônias, portanto, o reconhecimento da independência das ex-colônias, mas também foi uma revolução anticapitalista. Nos primeiros 18 meses, mais de 65% do PIB português mudou de mão. 7 grandes famílias controlavam quase a metade do PIB português, foram expropriadas, nacionalizadas, sem nenhuma indenização. E veja, o que ocorre posteriormente? Posteriormente, as grandes empresas, os bancos, os latifundiários, os grandes monopólios, as grandes corporações industriais foram devolvidas. E Champalimaud voltou a Portugal como uma representação, cito uma das famílias, mas a família Melo, da CUF, outras famílias, todas elas voltaram e foram ressarcidas pelo avanço do processo revolucionário. Para se defender, teve que ir além dos limites da propriedade privada. Em Cuba, não. Então, em Cuba, o que eu penso que é extraordinário, ou seja, quando nós pensamos na figura de Fidel, alguns dirão, com razão, Fidel é o grande líder da Revolução Democrática contra Batista. Outros dirão, Fidel é o grande líder da defesa da independência de Cuba, ou seja, é o anti-imperialista, é aquele que, em 61, diz não aos Estados Unidos e está disposto, se necessário, a resistir a uma invasão norte-americana. Eu estou entre aqueles que tenho muita simpatia pelo revolucionário democrático, tenho muita admiração pelo revolucionário anti-imperialista, mas o Fidel que eu guardo no meu coração é o socialista. É aquele que, quando veio ao Brasil e reuniu conosco, quando nós estávamos ainda construindo o PT, muito antes do Lula chegar à presidência, disse com todas as letras: o Brasil precisa de uma revolução democrática, uma revolução anti-imperialista, mas o destino da América Latina é a luta pelo socialismo. E a luta pelo socialista é a luta pelo comum, é a luta pela nivelação da sociedade, é a luta pelo reconhecimento de que aqueles que produzem riqueza devem governar. A luta socialista é a luta pela comunhão da vida, ou seja, produzimos juntos, consumimos juntos e decidimos juntos o nosso destino. Evidentemente, Fidel cometeu erros.
Veja, todo mundo é imperfeito, né? Mesmo, nós somos todos mesmo imperfeitos, uns mais do que os tem outros. alguns aí que não se acham tão imperfeitos assim. E, portanto, eu estou entre aqueles que penso que, nos anos 60, dos anos 60 e 70, a experiência democrática da democracia socialista poderia ter avançado mais. Acho que a pressão soviética foi além do que seria necessário, sabe? Eu estou muito convencido que socialismo é a gratuidade do acesso aos bens indispensáveis, é a caderneta, como dizem em Cuba, né? A gratuidade de tudo aquilo que é vital para satisfazer as necessidades mais intensas. É a gratuidade da comida, a gratuidade do ensino, a gratuidade da saúde, a gratuidade dos transportes. O socialismo é gratuidades crescentes, direitos universalizados crescendo, na medida, evidentemente, que cada sociedade consegue assumir estes custos, que não são pequenos. Mas é também socialismo deve ser a democratização do poder, sabes? A formação de organismos em que haja pluralidade de tendências, e haverá sempre diferentes tendências, diferentes movimentos, e, para dizer com todas as letras, diferentes partidos mais moderados, partidos mais radicais, partidos intermediários entre os mais moderados e radicais, e à exceção daqueles que defendem a derrubada do governo revolucionário pela força, a democracia socialista deve estender os direitos democráticos a todas as correntes que têm um compromisso com a República Socialista, com a comuna dos trabalhadores e do povo, com a nação independente. E nesse terreno, eu creio que se perdeu a oportunidade nos anos em que as condições eram mais favoráveis, dos anos 60, dos anos 70, quando Cuba estava tendo um desenvolvimento econômico e social espantoso, extraordinário, fantástico, e surpreendia o mundo. Surpreendia o mundo, sabes, Bia? Porque não dá para comparar Cuba com a Dinamarca. Isso é completamente insano, comparar Cuba com a Grã-Bretanha. Cuba tem que ser comparada com El Salvador, com a Nicarágua, com a Guatemala. Então, as conquistas sociais, culturais, artísticas, esportivas da Revolução Cubana, elas são extraordinárias, porque nivelaram Cuba em muitos terrenos com os países mais desenvolvidos do mundo, ou pelo menos se aproximaram disso, que já é algo simplesmente fabuloso, que só a miopia e a ignorância podem desconhecer. Sim. Então, a música cubana, a arquitetura cubana, o esporte cubano, a saúde pública cubana, a educação cubana, são conquistas que mostram que, mesmo numa pequena ilha, com recursos muito, muito, muito escassos, né, Cuba tinha uma economia de monocultura de açúcar, tem alguma produção de níquel, e, na verdade, os grandes ativos são a qualificação do seu povo. Por isso, o papel dos médicos cubanos prestando serviços fora da ilha, inclusive no Brasil, como fizeram e muito bem no Brasil, né? Sim, eu tenho a impressão, Valério, que a expectativa das pessoas que não são, talvez, não estão abertas ao conhecimento, é que qualquer erro, qualquer coisa que não esteja dentro da perfeição, eles implodem Cuba, o socialismo. Não pode errar nada, qualquer coisa vira exemplo de como deu errado, né? Fico com essa sensação aqui. Agora, queria trazer para a situação dramática que a gente vive hoje em Cuba, e vou partir da minha percepção pessoal mesmo. Mantenho contato com pessoas lá, acompanho as notícias, e meu sentimento é de pura angústia, Valéria, com o que está acontecendo lá, tanto do ponto de vista político como do cotidiano, do humano, né, das pessoas. Embora, sim, como você disse, a vida continua em Cuba, né, eles têm isso, essa resistência do cotidiano, eles sempre sobrevivem e vivem dentro dessas dificuldades que vão se impondo a cada período histórico sobre Cuba. Mas uma coisa me deixa um pouco inconformada, que é o nível de reação mundial ao que está acontecendo com Cuba.
É óbvio que nós temos aí vários exemplos de solidariedade pontuais, seja de, né, envio de navios com petróleo e tal, mas de maneira geral, por conta de Washington também, essas reações me parecem muito contidas. Eu queria saber que leitura você tem feito do que está acontecendo hoje em Cuba e da solidariedade internacional com a ilha. Olha, eu vou te falar, Bia, você disse ansiedade. A situação, eu fico desesperado. Ansiedade, ansiedade não define o estado de espírito de quem tem uma mínima compreensão do drama humanitário que a ilha está atravessando. Ou seja, Cuba não merece a solidão política na qual está mergulhada. Isso decorre do fato de que o mundo mudou para muito pior, Bia. Nós temos dificuldades, eu acho, na esquerda brasileira de ter a plena compreensão de como vivemos uma situação mundial perigosa. São vários fatores que explicam esta incompreensão, mas fundamentalmente o que nós podemos dizer é o seguinte: a partir de 2015, 2016, entramos numa nova etapa histórica. Ou seja, a situação, a rigor, entre 90 e 2015, já era uma situação reacionária, era uma situação muito difícil, porque o período histórico que se abriu ao final da Segunda Guerra Mundial, entre 45 e 89, foi um período histórico em que, em diferentes ondas, em diferentes vagas, nós vimos grandes mobilizações, né? Levantamento de povos. Nós vimos a onda imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, com o triunfo da Revolução Chinesa, norte-coreana, vietnamita. Depois, nós vimos nos anos 50 uma onda na América Latina, passou pelo processo revolucionário na Bolívia, interrompido pelo triunfo da Revolução Cubana, por uma situação que evoluía para uma medição de forças no Brasil, que foi interrompida pelo golpe de 64. Mas depois, nos anos 70, nós vimos o triunfo da revolução, da guerra anti-imperialista no Vietnã, o triunfo da revolução democrática anti-imperialista contra Somoza na Nicarágua. Nós vimos a queda do Shah, que era o Irã era um regime de protetorado imposto por um golpe de Estado financiado por Londres e Washington, que colocou um títere que se autoproclamou imperador no poder em Teherã. E, finalmente, na primeira metade dos anos 80, na América do Sul, nós tivemos um pouco na contracorrente do mundo, Bia, porque caíram todas as ditaduras do Cone Sul. E caíram através de mobilizações enormes, ou seja, as diretas no Brasil foi a maior mobilização política de massas da história do país. Nós tínhamos uma população economicamente ativa de 40 milhões, em 1984 saíram às ruas, no mínimo, entre 5 e 6 milhões de pessoas. Imaginem proporcionalmente que isso corresponderia. Hoje nós temos 105 milhões na população economicamente ativa. Imaginem algo em torno de 15% dessa população em movimento. Nós estamos falando de 15 milhões de pessoas nas ruas. Então, mas o mundo piorou depois de 89, 90 e 91, com a restauração capitalista na Rússia, uma derrota histórica, e abriu-se a etapa da globalização. Ela começou a ser questionada no final dos anos 90 por uma onda revolucionária. Começou com a queda do governo de la Rúa, ter fugido do palácio presidencial em Buenos Aires de helicóptero. Nós tivemos a sucessiva queda de 4 presidentes no Equador. Tivemos em 2002 a vitória da resistência popular contra um golpe militar que tinha o apoio de toda a burguesia venezuelana, o apoio da embaixada norte-americana, que conseguiu tirar chaves de uma cadeia. Pela primeira vez na América do Sul, triunfou uma revolução democrática contra um golpe de Estado, uma insurreição militar. Mas toda esta dinâmica que depois abriu o caminho para a eleição do Lula no Brasil em 2002, do Evo Morales na Bolívia em 2005, esse caminho foi interrompido.
O mundo foi sacudido pela crise mundial capitalista de 2008, que foi a mais séria depois de 1929, mas, a rigor, a capacidade do centro imperialista de neutralizar ou reduzir os efeitos destrutivos da crise de 2008-2009, aplicando uma nova estratégia econômica, o chamado relaxamento monetário, o quantitative easing, conseguiu transformar o que era a tendência a uma depressão, como foram nos anos 30 do século passado, numa recessão. Então, foi possível, com o quantitative easing, com o relaxamento monetário, transformar o que seria o perigo de uma septicemia, ou seja, uma febre com colapso generalizado de todos os órgãos, numa pneumonia, numa broncopneumonia lenta, que foi sendo administrada e que mergulhou o mundo durante uma década, a segunda do século XXI, numa longa estagnação. Mas depois, infelizmente, a onda revolucionária democrática que veio no mundo árabe foi derrotada, a Primavera Árabe foi derrotada, Mubarak foi derrotado, quer dizer, Mubarak caiu, mas depois, em poucos anos, quando a fração mais poderosa da burguesia do Egito, que é a nação, o Estado central do mundo árabe, né? Nós estamos falando de uma nação com 100 milhões de pessoas. O peso demográfico conta, o tamanho conta. Quando a Irmandade Muçulmana vence as eleições, as mesmas Forças Armadas tinham sustentado a ditadura de Mubarak durante 20 anos, deram o golpe de Estado e voltaram ao poder. Foi interrompida a Primavera Árabe. E, finalmente, desde 2015, nós entramos talvez na etapa mais perigosa da história contemporânea. Ela foi aberta com o Brexit, ou seja, quando a extrema-direita vence um plebiscito decidindo separar o Reino Unido da Europa sobre a bandeira de impedir a entrada dos imigrantes, né? Era a famosa campanha contra o encanador polonês, e com a eleição do Trump. Então, o que define hoje a situação do mundo é essencialmente, Bia, uma ofensiva implacável e ininterrupta do governo norte-americano, que assume a sua forma mais agressiva. É um nacional imperialismo lutando pela supremacia porque se sente ameaçada pela ascensão de uma nova potência, que é a China. E, nesse contexto, os Estados Unidos estão fazendo de Cuba refém, uma ilha refém. Vejam, eles interviram na Venezuela, sequestraram Maduro, exibiram ele para a televisão do mundo, sendo humilhado e levado para uma prisão em Nova York, e impondo ao governo da Venezuela, sob a ameaça de um bombardeio devastador, a exigência de ter o controle sobre a exportação do seu petróleo, para que a Venezuela não possa vender petróleo para a China. Mas o que é decisivo é que a ilha de Cuba está refém. Então, é mais ou menos uma ameaça, é uma espada de Damocles que está na mão de Trump. E Trump reuniu esta semana passada, de maio, em Pequim, com Xi Jinping, a portas fechadas, mas é mais ou menos evidente que um dos trunfos que Washington usa como chantagem contra a reivindicação de Beijing de ter o controle, ter pelo menos uma administração compartilhada da ilha de Taiwan, que é parte da nação histórica, do território histórico da nação chinesa, é a ameaça de tomar Cuba. Se vocês marcharem sobre Taiwan, nós tomamos Cuba. Então Cuba virou refém. Maduro refém, liquidaram a direção do governo independente do Irã. Eu não tenho pessoalmente, Bia, nenhuma simpatia pelo que era o regime autocrático do partido, movimento, exército liderado pela fração xiita, mas evidentemente Irã era um país independente. E é evidente que o regime iraniano tem uma base social interna, ela está muito concentrada nas áreas mais rurais, mas há uma força social que mantém um grau de apoio que permite que o governo iraniano aguente
um desafio de enfrentar a maior potência militar da história da humanidade, ou seja, comparativamente o poder destrutivo dos Estados Unidos, se nós pensamos em perspectiva histórica, é muito superior ao que foi o poder do Império Romano. A superioridade militar, econômica militar é numa outra escala, muito mais poderosa do que foi o Império Mongol. Ou seja, nós estamos diante de uma potência que quer manter a sua supremacia no do sistema internacional dos Estados e no mercado mundial a qualquer preço, que chantageia o mundo inteiro, incluindo o Brasil, que quem não está conosco está contra nós. E, portanto, vai sofrer as represálias. E Cuba é refém. Então, neste contexto, a pergunta que evidentemente você fez é decisiva. E esta solidão de Cuba, como nós respondemos à solidão de Cuba? E é uma situação dramática, porque a ilha já deixou claro, o governo cubano, a manifestação do 1º de maio de 2026, com mais de 100 mil cubanos nas ruas, já demonstrou que não vão se render. Não vão se render. Qualquer invasão vai ser enfrentada rua a rua, bairro a bairro. E, evidentemente, os Estados Unidos, se lançarem numa aventura como essa, estará cometendo um crime numa escala muito superior ao que foi a invasão do Vietnã. Mas a chantagem tem como objetivo sinalizar para a China de que haverá represálias se a China exercer o seu direito histórico de gestão sobre a ilha de Taiwan. Bom, nesse contexto, o Brasil é o país mais importante da América Latina. Não quero ofender os argentinos. Eles não nos ouçam. Eles não nos ouçam, porque estamos à véspera da Copa do Mundo. Nesse caso, somos sim, muito melhores. Então, a verdade é que é o país que tem maiores responsabilidades e o governo Lula tem imensas responsabilidades. Então, e as eleições aí que se colocam para a gente, então tem tudo a ver, né, com Cuba, inclusive, não é mesmo? Claro, tem tudo a ver com o destino de Cuba. Imagina se o Lula perde as eleições, né? Deus nos acuda. Para ser muito sincero, Bia, o que está em jogo nestas eleições de outubro é de uma importância histórica tremenda. Ou seja, se a clique bolsonarista voltar ao poder, o impulso neofascista, eles têm um impulso fascista, eles têm um impulso autoritário, não sejamos infantis na análise. Ou seja, normalizar a extrema-direita é uma política criminosa, é idiota em primeiro lugar, mas também é criminosa. Eu compreendo que haja uma fração liberal da classe dominante brasileira que fica horrorizada diante do grotesco das relações do bolsonarismo. Tivemos agora em maio este escândalo espantoso da revelação dos áudios, das negociações íntimas, explícitas, politicamente pornográficas com o banqueiro ladrão. Enfim, há frações liberais que ficam escandalizadas com os excessos da degeneração política do clã Bolsonaro. Mas a política desta fração liberal é normalizar os neofascistas como um partido eleitoral. Eles intervêm, é verdade, por dentro das regras eleitorais para disputar o poder, mas eles não são um partido eleitoral, ou seja, eles não têm compromisso com os limites do regime democrático. E, portanto, se voltarem ao poder, eles vão abusar do poder, vão usar o poder para impor uma derrota histórica à esquerda. É disso que se trata. E, neste contexto, seria fatal para Cuba. Claro que o governo Lula poderia e deveria ter feito mais. Eu fico triste, porque eu vi o governo mexicano sendo chantageado e, mesmo assim, mandou um navio com petróleo. O Brasil não mandou um navio com petróleo, mandou um navio com medicamentos e com alimentos. Mas o Brasil é um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Então nós podemos ter, sim, a coragem de defender diante da nação brasileira que nós vamos mandar petróleo por razões humanitárias. Não é necessário que uma maioria do povo brasileiro seja socialista e tenha ideologicamente compreenda que o compromisso com Cuba é inarredável, mas por razões humanitárias mais elementares, que é garantir que um povo não continue vivendo às escuras
na terceira década do século XXI, que o direito a ter uma vida normal, humilde, mas normal, com luz, é um direito democrático e que, portanto, o gesto do governo brasileiro de enviar um navio com petróleo, ou mais do que um navio com petróleo, um abastecimento regular de petróleo, inclusive estabelecendo contratos comerciais como o México, que vendeu o petróleo, não fez doação. Exato, é isso. Uhum. E eu defenderia a doação, mas vamos fazer um contrato. Mas temos que garantir que o ultimátum norte-americano de que não vai passar nenhum navio se nós não quisermos. Deixaram passar um russo, deixaram passar um mexicano. A ilha, 15 dias depois do 1º de maio, já estava de novo com interrupções generalizadas de fornecimento de luz e blackout. Então, a solidão cubana é desesperadora, mas é parte... Eu tentei, neste painel histórico, mostrar, quer dizer, é parte de uma situação mundial muito, muito difícil. Invasão da Venezuela, guerra contra o Irã, conflito permanente para submeter a Europa às novas condições da supremacia norte-americana, reivindicação de anexação da Groenlândia, ameaça de ruptura com a OTAN e, portanto... O que está em disputa é o perigo de uma recolonização da América Latina, é a nova doutrina de segurança nacional de Washington. E ele já tem Milei, né, que é uma cabeça de ponte, ele já tem o Milei aqui na Argentina, agora tem o Cast no Chile, mantém o Noboa no Equador, tem um delinquente à frente do governo em El Salvador, que transformou o país num grande centro penitenciário internacional. Então, a situação é realmente muito perigosa e nós não podemos... nós temos que agarrar a bandeira internacionalista porque, Bia, é a bandeira mais bonita de todos aqueles que nos dizemos socialistas. Qual é a bandeira mais bonita? A mais bonita é o internacionalismo. É quando nós lutamos não somente por nós mesmos, mas também por aqueles que estão muito sozinhos, muito isolados e não podem vencer sozinhos. Muito bem, a gente tem que transformar nossa ansiedade, nosso desespero, nossa angústia em ânimo para a luta, né, Valério? E vou ouvir, depois dessa nossa entrevista, vou ouvir Silvio Rodrigues para alimentar minha alma, para me ajudar nessa esperança. E acho que falar sobre Cuba sempre é o que a gente pode fazer também no nível individual, né? Porque a gente fica um pouco angustiado do que nível individual, além das eleições, o que a gente pode fazer. E eu acho que botar Cuba sempre nas nossas conversas, isso é sempre importante. Eu queria agradecer muito a gentileza aqui de você trazer essas reflexões todas sobre Cuba para o podcast, Valério, e aí microfone aberto para sua última mensagem, enfim, uma despedida. Obrigada. Cuba vai sobreviver, Bia. Cuba vai viver. Todos aqueles que nos escutam, não duvidem. A força do imperialismo é muito grande, a situação é dramaticamente adversa. Mas Cuba vai sobreviver. É o que nós temos que nos alimentar da história. A história deixa ensinamentos. Como Gramsci dizia, não tem muitos estudantes, mas as lições são muito valiosas. Sabem por que Cuba vai sobreviver? Primeiro porque o governo cubano tem base social. Evidentemente, também há forças reacionárias na ilha. Há uma base social que anseia pela restauração capitalista. A ganância, a fúria da luta pela sobrevivência embrutece as pessoas. E, portanto, também tem uma base social dentro de Cuba, as forças contra-revolucionárias que conspiram na Flórida. Mas Cuba vai sobreviver porque a reação contra esta ofensiva imperialista, contra Trump, contra o nacional imperialismo, contra a guerra no Irã, ela só está começando. Nós estamos, neste momento, numa conjuntura dramaticamente adversa.
Mas nós já vimos outras conjunturas tão terríveis como esta no passado. E vai passar. E vai passar porque o melhor da humanidade, que é a esperança do mundo, que é o movimento dos trabalhadores, o movimento da juventude, o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento LGBT, o movimento ambientalista, o mundo da cultura, da ciência e da arte. Há reservas ainda. E, portanto, as batalhas decisivas não ficaram para trás, são as que estão à nossa frente. A derrota histórica ainda não aconteceu. Há o perigo. E, portanto, nós temos que lutar com coragem, porque Trump vai ser derrotado. Já há um embrião do que é uma força incontível se levantando nos Estados Unidos contra Trump. E nós choramos todos a tragédia de Gaza, das dezenas de milhares que perderam a vida diante do genocídio de Israel. Mas Cuba não será uma nova faixa de Gaza. Cuba vencerá. Obrigado. Termino muito emocionada com essas palavras. Vamos juntos, né? E aí, me conta, gostou do episódio? Me conta lá nos comentários. E como sempre, presente para você que ouviu o episódio até aqui. Quem é ouvinte do podcast tem desconto exclusivo de 25% nas compras pelo site da editora Expressão Popular. Eles têm um ótimo acervo de livros sobre Cuba, então fica a dica. Vai lá em expressãopopular.com.br, deixei o link também na descrição aqui do episódio, e aí você adiciona o nosso cupom do podcast na hora de pagar. É só digitar A La Cubana, escreve tudo junto e pronto, desconto revolucionário garantido. O podcast A La Cubana é uma produção da Rádio Tertúlia e eu, Bia Pasqualino, sou responsável pela concepção, roteiro, gravação, edição, sonorização e o que mais você quiser colocar nessa lista, tá bom? Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau!